A vida cristã é marcada por muitos problemas e muitas crises. Jesus mesmo disse: no mundo passais por aflições, conforme descreve em João, capítulo 16, verso 33. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do verso 57 ao 62, Jesus mostra para todos aqueles que queriam segui-lo que teriam que aprender a viver sem luxos, a abandonar as pressões religiosas da família, a abandonar totalmente a velha vida que levavam para dedicar-se inteiramente a uma nova vida ao lado dele. O objetivo de Jesus, ao falar tudo isso, era mostrar aos seus seguidores que a vida cristã tem seus problemas, que andar com Cristo, andar com Ele, não significaria uma ausência de problemas. E a razão de tudo isso está no fato deste mundo viver no maligno. O diabo ele não quer que ninguém abandone seu caminho para seguir a Deus. Assim, sempre que alguém se consagra a Deus, ele procura lançar então setas sobre essa pessoa, a fim de afastá-la dos caminhos de Deus. Precisamos cuidar com algumas das mentiras do diabo. Frases que são mal colocadas com a intenção de fazer com que o crente olhe de maneira diferente, desconfiada para Deus. Frases como: antes de ir para Deus, minha família ia bem, agora é só confusão. Foi só ir para Deus que a minha vida financeira desmoronou. Agora que sou de Jesus, minha namorada quer acabar comigo. Preste atenção, estas frases, elas trazem em si uma ideia de perseguição. Mas mais do que isso, elas querem apontar que Deus é o problema da sua vida, levando então o cristão a desejar abandonar sua fé. Nesta hora surgem dúvidas e a pessoa sente-se tentar então abandonar o caminho de Deus para voltar à velha vida. Ela quer voltar para o Egito, o que havia acontecido com o povo que Deus libertou do Egito e que agora desejava voltar para o Egito. Você quer voltar para o Egito? Israel havia saído do Egito, no texto em que lemos, e estava no meio do deserto, a caminho de Canaã, a terra prometida por Deus. 12 homens foram espiar a terra, e 10 deles trouxeram más notícias ao povo. Apesar da terra ser boa, eles focaram no povo que habitava na terra, e disseram a respeito daquela terra, que nela habitavam povos muito fortes. Com isso, esses 10 homens levaram o povo a querer voltar para o Egito. Então eu pergunto, o que havia no Egito? Bom, no Egito havia escravidão, conforme podemos ver em Êxodo capítulo 2, verso 23 ao 25. E Deus ouviu o clamor do povo que estava sendo escravizado no Egito. Aquele povo não era livre. Tinham que se submeter a trabalhos forçados a fim de manterem-se vivos. No Egito havia sofrimento. A escravidão traz consigo o sofrimento. E não apenas da falta da liberdade, mas também do alto preço que tem que se pagar para viver. Tem que trabalhar duro para poder viver. Em Êxodo 3, 7 diz assim: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus estava falando que ouviu a aflição do povo e que conhecia o sofrimento do povo. O que causava esse sofrimento? Os trabalhos forçados, a morte dos meninos,
a quais os egípcios estavam matando, a fim de que o povo não se multiplicasse, a falta de liberdade. Você já parou para pensar o que havia no seu Egito, na sua vida antes de Cristo? A principal palavra para definir o Egito é a palavra ilusão. Apesar de tudo, quem viveu no Egito sempre olha para trás pensando que deixou coisas boas lá. Quem sabe você se lamenta dos problemas de hoje, mas tem se esquecido de tudo que passou lá atrás. A falta de amor, a de carinho, de respeito, a escravidão ao cigarro, a bebida, as drogas, a escravidão ao sexo livre, descomprometido, que causava somente feridas, sentimentos de traição, de engano, a falta de confiança nas pessoas, a falta de um Deus verdadeiro a quem recorrer, a quem chorar, a quem ter esperança. O muito sem Deus é pouco demais. Mas do pouco com Deus, muito se faz. Eu queria levantar uma nova pergunta. O que Deus promete àqueles que aceitam abandonar o Egito? Deus promete, em primeiro lugar, liberdade. Em Êxodo 3:8, Deus disse: por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e ampla. O primeiro objetivo que ali nós percebemos é que Deus desceu para livrá-los, para trazer aquele povo à liberdade. A terra prometida era a terra da liberdade. A terra onde cada um poderia viver sem ter que se submeter a nenhum jugo opressor. Bom, a segunda promessa de Deus para aqueles que aceitavam abandonar o Egito era a fartura. Nós lemos ainda nesse mesmo verso que Deus prometeu fazê-los subi-los para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. A promessa de Deus é que naquela nova terra, Canaã, eles teriam tudo de bom e do melhor. Em Números capítulo 13, verso 23, eles descrevem algumas coisas que viram na terra, como uvas, romãs, figos, descrevendo que a terra era boa. Bom, a terceira coisa que Deus promete para aqueles que aceitavam abandonar o Egito era a presença da sua pessoa. Deus diz que Ele habitaria no meio daquele povo, e eles já estavam agora experimentando isso durante toda a sua jornada, pois Deus os protegia durante o dia com uma nuvem, e à noite com uma coluna de fogo. E além disso, Deus lhes dava diariamente o alimento e a água no meio do deserto. Eu quero te perguntar agora, o que Deus tem prometido a você? Deus com certeza tem prometido para você cuidado e proteção, suprimento de suas necessidades, amor, salvação. Eu quero levantar ainda mais uma pergunta. O que fazer para conseguir viver feliz na nova terra prometida por Deus? Josué e Caleb são os dois únicos espiões que permaneceram fiéis a Deus e tentaram mostrar ao povo que eles deveriam continuar firmes no caminho do Senhor, rumo à terra prometida. Mas para isso, este povo precisava aprender algumas lições. A primeira lição que era necessário aprender era confiar nas promessas do Senhor. No versículo 7 diz assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. O que eles fazem aqui é mostrar ao povo que deveriam continuar confiando naquilo que Deus havia prometido. Se Deus falou que a terra era boa, eles deveriam confiar nisso, pois Deus jamais mente. E eles estavam e perceberam, a terra realmente era boa. Deus disse que levaria eles para uma terra boa, e eles confirmaram, a terra era boa, produtiva. Em Hebreus 13:5 diz assim: de maneira alguma te deixarei,
Nunca jamais te abandonarei. Deus prometeu isso para mim, Deus prometeu isso para você. Então não confie nele. Você muitas vezes pode se sentir só, mas Deus nunca te abandona. Mesmo quando você está sozinho chorando, Deus está ao seu lado. E ainda que você não perceba, Deus enxuga as suas lágrimas. Em Mateus 28:20 diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você que aceitou Cristo na sua vida, que o reconheceu como único Senhor e Salvador, você jamais estará sozinho, porque Deus colocou o Espírito dele em você. E aonde você estiver, Ele estará com você. A segunda coisa que devemos fazer para viver uma vida feliz nessa nova terra, nessa nova jornada com Deus, é viver de forma que agrade a Deus. O verso 8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Para que o povo recebesse as promessas, era necessário que o povo vivesse de tal forma que Deus se agradasse do seu viver. É isso que eles estavam falando. E isso não significa apenas confiança, mas também uma mudança de vida. Muitos não conseguem viver a vida que Deus deseja, pois vivem com um pé na igreja e o outro pé no mundo. Querem que Deus abençoe o pecado e não permitem que Deus os transforme e os liberte dos problemas ilusórios que a escravidão lhes proporcionaram. Em Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No verso 9, o texto diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Não vos conformeis com este século. Não sendo rebeldes. O que é rebeldia? Rebeldia é o princípio da ação demoníaca. O diabo é rebelde contra Deus. Ele quer fazer com que o homem também o seja. Para isso, ele coloca dúvidas no coração dos filhos de Deus, a fim de que estes questionem o que o Senhor está fazendo. Como ele faz isso? Colocando obstáculos à nossa frente, a fim de pensarmos que Deus não se preocupa conosco. Desta forma, fica mais fácil para ele tirar a semente do Evangelho do nosso coração, e colocando então sementes que são verdadeiras ervas daninhas. Em Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5, após Deus ter conversado com Adão e Eva, e ter dito para eles não comerem do fruto, o diabo se aproxima deles, através da figura da serpente, e diz: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, ele se refere ao fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E ao ouvir aquela voz da serpente, o homem acabou se rebelando contra Deus. Eles tiveram dúvidas se o que Deus estava falando era verdade. E ao se rebelarem contra Deus, passaram a sofrer e se tornaram escravos do pecado. Se você deseja viver feliz, essa nova dimensão de vida com Deus, tendo Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero dizer que é necessário que você confie que Deus é poderoso para destruir todos os empecilhos que estiverem à sua frente. No versículo 9, Josué, falando para aquele povo que agora estava com os corações todos temerosos de entrar em Canaã, por causa da palavra dos outros 10 espias, ele diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. O Senhor é conosco, não os temais. Josué e Caleb tentaram mostrar ao povo que o Deus que os chamava era maior e mais poderoso do que todos os habitantes daquela terra juntos.
Mas o povo preferiu confiar em si mesmo e nas palavras daqueles 10 homens medrosos do que confiar em Deus. Efésios 3:20 diz assim a respeito de Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é o único que pode nos livrar dos inimigos e nos dar a vitória. Em 1 João 4,4 diz assim: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus é maior do que tudo que você pensar. Ele é maior que o diabo, Ele é maior que o problema que você enfrenta. Confia no poder de Deus, confia em Deus, porque Ele pode mudar a sua história. Nós estamos em meio a uma jornada. À nossa frente está a terra prometida e atrás de nós o nosso Egito. Isto é, à nossa frente estão as promessas de um dia vivermos eternamente ao lado de Deus, alcançarmos a vida celestial. E para trás de nós está o mundo com as suas concupiscências, tentando nos atrair e nos conduzir para uma vida de sofrimento eterno. Para onde iremos? Para onde você irá? Vamos caminhar em meio às lutas em direção à nossa nova terra, confiando nas promessas de Deus e permitindo que Ele nos transforme? Ou vamos desistir de tudo e voltar para o Egito e viver uma vida de ilusão, de escravidão, de sofrimento? Em Lucas 9, verso 62 diz: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem olha para trás, com toda certeza, também voltará para trás e ficará lá. Quando enfrentamos dificuldades em nossas experiências no deserto da vida, pode acontecer de pararmos de louvar e começarmos a desejar voltar às coisas das quais Deus nos libertou. Saudade das velhas músicas, saudade das velhas conversas com os amigos nos bares, saudade da cebola, do alho, do Egito. Os israelitas ansiaram, cobiçaram por um passado fantasioso. E se nos dermos a essa prática de ficar olhando para o passado, poderemos reacender o fogo do desejo e da paixão pelas coisas mundanas. E nesse jogo o Satanás geralmente ganha. O que você vai fazer diante disso? Vai ficar olhando para trás ou vai prosseguir à frente, vencendo a cada dia os obstáculos que surgirem, com fé em Deus e confiando nas suas promessas? Em Números 14, do verso 20 ao 24, Deus não permite que aqueles infiéis, que aqueles que duvidaram da sua palavra, que duvidaram do poder de Deus para conduzi-los a uma vitória sobre aqueles povos que pareciam tão fortes aos olhos deles, Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Perderam a bênção. A bênção ficou reservada para Josué e Caleb. Deus quer que você confie nele hoje. Ele quer prover a você livramento. Ele quer que você receba a sua bênção. Mas lembre-se, você pode experimentar parte da bênção hoje, mas só quando nós entrarmos na terra prometida, quando nós vivemos no reino de justiça de Deus, experimentaremos a bênção completa. Deixe o Egito para trás, olhe para frente, caminhe confiantemente, que o Senhor tem grandes bênçãos para você. Deus te abençoe.